Fala galera, e aí, tudo em paz? Tudo de boa? Pessoal, dando continuidade aí à nossa parte da orgânica, aí vamos falar um pouquinho mais sobre os grupos funcionais. Na aula passada a gente falou sobre as aminas e hoje a gente dá continuidade falando dos outros grupos funcionais orgânicos que são nitrogenados. E o primeiro deles é a amida. Então a gente vai diferenciar primeiramente o que é uma amina de uma amida. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, pessoal. A amina é quando você tem um nitrogênio ligado a qualquer carbono da cadeia. Já a amida, você vai ter esse grupo funcional quando você tiver um nitrogênio exclusivamente ligado ao carbono da carbonila. Tranquilo? Carbono da carbonila. Então, se o nitrogênio estiver ligado a esse carbono, você vai ter uma amida. E de onde surgem as amidas? Por definição, pessoal, a amida é um grupo funcional derivado da amônia pela substituição de um hidrogênio por um radical acila. E o que vem a ser esse radical acila, pessoal? Imagine aqui, a carboxila de um ácido carboxílico. Então, quando eu faço a retirada da hidroxila, eu passo a ter esse radical. E esse radical é chamado de radical acila. Então, quando eu faço a substituição de um dos hidrogênios da amônia por um radical acila, eu passo a ter um novo grupo funcional que é chamado de amida. Beleza? Então, a amida ela é derivada da amônia pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. Lembrem-se, pessoal, que lá na amina a gente caracterizou que era um grupo funcional também derivado da amônia pela substituição de um hidrogênio por um grupo carbônico alquila ou arila. Aqui é exatamente a mesma coisa, sendo que esse grupo agora é um grupo acila, beleza? Então, continuando. No caso da amida, pessoal, eu tenho a mesma classificação da amina de forma geral. A amida, ela pode ser uma amida primária, que é quando está ligado a apenas um grupo acila. Ela pode ser uma amida secundária, quando estiver ligado a dois grupos acilas. E ela também pode ser uma amida terciária, que é quando ela estiver ligado a três grupos acilas. Só que isso não é normal de acontecer. O mais provável é você ter a substituição desses outros dois hidrogênios, de um ou dois, por outros grupos, sendo eles alquilas ou arilas. Então a gente também pode classificar a amida como uma amida não substituída, que é o caso dessa daqui, que é quando o nitrogênio está ligado a um grupo acila, mas aqui eu tenho os dois hidrogênios. Ou você pode ter uma amida monossubstituída, que é quando você pode retirar um desses hidrogênios e ligar o nitrogênio a outro grupo carbônico. Ou você pode ter uma amida dissubstituída, que é quando você retira os outros dois hidrogênios e faz uma ligação, conecta esse nitrogênio a outros dois grupos orgânicos, beleza? Então, só lembrando, a amida ela pode ser não substituída, que é quando você tem os dois hidrogênios ligados ao nitrogênio. Você pode ter uma amida monossubstituída, que é quando você retira apenas um dos hidrogênios que sobra e substitui por outro grupo carbônico. Ou você pode ter uma amida dissubstituída, que é quando você retira os dois hidrogênios que sobram por dois novos grupos carbônicos. Beleza? Então, bora lá, continuando. A nomenclatura, pessoal, ela é bem simples. A gente pode assemelhar essa nomenclatura à dos ácidos carboxílicos, sendo que nós vamos trocar o sufixo oico, o ico lá dos ácidos, por a terminação amida. Então a gente dá uma nomenclatura normal
como de qualquer outro grupo orgânico, qualquer composto orgânico, a nomenclatura geral, como a gente fala, e no final a gente atribui essa terminação amida, beleza? Bora lá ver como é que fica. Aqui eu tenho um primeiro exemplo, pessoal. Aqui eu tenho 2 carbonos na cadeia, então eu tenho um etano, então isso aqui seria etano amida. Observem que eu fiz a terminação com o nome amida, beleza? Se isso fosse um ácido carboxílico, isso aqui seria o ácido etanoico. Então eu substituí aí o ico do ácido pela palavrinha amida e retirei, obviamente, a palavra ácido, beleza? Outro exemplo, pessoal. Lembrando que o grupo funcional tem prioridade, então esse carbono é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 2, eu tenho uma ramificação com um carbono, que é o que a gente chama de metil. Então, como é que vai ficar aqui? Eu teria o 2 metil, traço 1, 2, 3, propano, aí eu faço a terminação com o nome amida. Então, 2-metil propanoamida. Professor, e se essa amida ela tivesse uma insaturação? Pessoal, segue a mesma regra. Se, por exemplo, eu tivesse uma insaturação nesse composto aqui, ó, nesses 2 carbonos, bastaria você indicar 2-metil prop, 2-eno-amida. Então, indica-se também a insaturação da mesma forma que a gente faz nos outros grupos funcionais, beleza? Aqui, pessoal, eu tenho um caso especial. Quando você tiver grupos ligados ao nitrogênio, aqui é o grupo acila, porque é aqui onde eu tenho a carbonila, e aqui eu tenho 2 ramificações. Então, quando você tiver esses grupos ligados ao nitrogênio, basta você colocar, ao invés de uma numeração, na ramificação 2-metil, 4-etil, nós colocaremos o N, simbolizando que esse grupo está ligado ao nitrogênio, beleza? Olha como é que fica, pessoal. Aqui eu tenho um grupo com 2 carbonos, que é um etil, e aqui eu tenho um grupo com um carbono, que é o metil. Então, isso aqui ficaria assim, ó. N traço etil traço N metil, aí traço, aí agora é só dar o nome da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano, amida. Beleza? Observem, pessoal, que eu coloquei o N simbolizando que o etil está ligado a ele e que o metil também está ligado a ele. Da mesma forma que nós fazemos a nomenclatura dos outros compostos, eu coloco esses grupos também em ordem alfabética. Aí poderia ser butil, isopropil, fenil, benzil, qualquer um deles. Segue a mesma nomenclatura. Tranquilo? Continuando, pessoal, só mais uma informação com relação às amidas. Professor, e se tivesse, por exemplo, uma outra ramificação aqui na cadeia? Vamos supor que fosse um outro metil. Então, como é que ficaria? N-etil, aí N, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, vírgula 5, traço, dimetil, aí você terminaria com o nome da cadeia, beleza? Então é bem simples também a nomenclatura das amidas, segue as outras formas que a gente já vem fazendo e você consegue tirar isso aí de letra com tranquilidade, tranquilo? Aí, gente, ó, dando continuidade, a gente vai falar também um pouquinho dos nitrocompostos. E o que são nitrocompostos? Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do NO2
ligado a uma cadeia carbônica. Então, toda vez que você tiver uma cadeia carbônica geral e tiver a presença do NO2, é porque você vai ter esse grupo funcional que a gente chama de nitro. Tranquilo? O mais comum é classificarmos esses grupos como alifáticos ou nitroaromáticos, que é quando o grupo nitro está ligado a uma cadeia alifática ou quando o grupo nitro está ligado a uma cadeia aromática. Esse aqui, pessoal, na nomenclatura, a gente sempre utiliza o nitro como sendo uma ramificação, então a gente faria dessa forma. Nesse caso aqui seria o nitrometano. Nesse caso aqui eu tenho o nitrobenzeno. Professor, e se a cadeia ela é maior, tem um pouquinho mais de complexidade? Aí lembra das aminas, pessoal? Quando a cadeia da amina era maior, a gente utilizava o grupo amina como sendo uma ramificação. Aí falávamos amino, aqui é a mesma coisa. O grupo nitro, ele passa a ser considerado uma ramificação, vamos dizer assim. Então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 5 ou 5. Então, tanto faz, não é isso? Aqui, pessoal, eu tenho um metil e aqui eu tenho outro metil. Então, como é que fica a nomenclatura desse cara? Deixa eu tentar colocar ela aqui em algum canto, beleza? Vou colocar aqui no cantinho, ver se dá para colocar. Aqui ficaria, pessoal, 4,4 dimetil traço 2 traço nitro traço, aí é só dar o nome da cadeia principal, que são 5 carbonos, pentano. Pentano. Então, 4,4 dimetil, 2 nitropentano. Ou você coloca tudo junto, ou coloca um ifzinho para separar. Eu coloco o ifzinho, pessoal, só para ficar um pouquinho mais didático e a gente entender passo a passo da nomenclatura, beleza? Esse grupo, pessoal, o grupo nitro e a amida também, a amida, por exemplo, ela é bem conhecida por meio da ureia. A ureia é um composto orgânico, que é uma diamida, onde eu tenho, por exemplo, a carbonila, que é do grupo acila, ligado a 2NH2. Um NH2 para cá e um para cá. Então eu passo a ter uma diamida. E a ureia ela é bem conhecida na orgânica porque ela faz parte lá da síntese de Wöhler, que é um marco na história da orgânica. Pois a partir daí foi percebido que, percebe-se na verdade, que os compostos orgânicos eles poderiam ser formados também a partir de compostos inorgânicos. Então toda aquela teoria vital ela foi por água abaixo. Já os nitrocompostos são muito vistos em explosivos. Eles são formados por meio de uma reação que é chamada de nitração, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é o caso, por exemplo, do trinitrotolueno, que é o famoso TNT, ou quem quiser, por exemplo, falar, ficaria 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno. Então, esse aí é o famoso TNT. E nós temos também a nitroglicerina, que é muito utilizada na fabricação de dinamites, porém, também ela é utilizada na fabricação de remédios para o coração, até mesmo para hipertensão. Tranquilo? Então, são compostos no qual a gente também encontra muito facilmente no nosso dia a dia. Beleza? Então eu vou apagar aqui o quadro e já eu volto para falar dos outros grupos nitrogenados. Pronto, pessoal. Para a gente terminar essa parte aí dos grupos nitrogenados, vamos falar um pouquinho sobre as nitrilas e as isonitrilas, beleza? No caso das nitrilas, pessoal, esse grupo funcional ele é derivado do ácido cianídrico, que é o HCN.
pela substituição do hidrogênio por um grupo carbônico. E esse grupo carbônico é um grupo alquila ou arila. Então, quando eu faço essa substituição, eu passo a ter esse novo grupo funcional que é chamado de nitrilas, beleza? Ele é bem característico por meio da ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Bora lá? E quando a gente for dar a nomenclatura desse cara, pessoal, basta simplesmente terminarmos a nomenclatura com a palavrinha nitrila. Então a terminação é nitrila. Lá na amida a terminação era amida e aqui a terminação é nitrila, beleza? Então como é que fica aqui esse composto? Aqui ficaria o seguinte, pessoal. Propano nitrila ou cianeto de etila, então propano nitrila, que é o nome UPAC, ou cianeto de etila. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem uma ramificação, que é o metil, e aqui nosso carbono 5. Então eu tenho 4 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano nitrila, beleza? Ou cianeto de cianeto de 1, 2, 3 metil butila. Mas o normal é a gente utilizar a nomenclatura IUPAC. Então ficaria 4 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano, terminação nitrila, beleza? No caso, pessoal, dessa nitrila, ela é bem conhecida. Ela é chamada de acrilonitrila ou cianeto de vinila. Essa nomenclatura aqui, pessoal, são nomenclaturas usuais, porque a nomenclatura IUPAC é propenonitrila. Por que propeno? Por conta exatamente da ligação dupla. Professor, eu não preciso indicar a ligação dupla? Nesse caso não, pessoal. Por que não? Porque a única posição dela se encontrar é essa. Porque se ela ficasse aqui, a valência do carbono ela iria ser ultrapassada. Então ela não tem como ficar lá. Ela só pode estar aqui. Por isso que eu não preciso indicar. Tranquilo? Então esse composto aqui, pessoal, ele é muito utilizado como monômero para polímeros. Então industrialmente ele é muito fabricado, por exemplo, na lã sintética. Então é um composto muito utilizado industrialmente, beleza? No caso das isonitrilas, pessoal, ou carbiloaminas, que também podem ser chamadas de isocianetos, são derivados do ácido isocianídrico ou isocianeto. Então, esse ácido, pessoal, que é um ácido hipotético, ele deriva aí esse nosso novo grupo funcional, que é exatamente as isonitrilas, que são isômeros das nitrilas, porque eu troco apenas a posição entre o carbono e o nitrogênio. Nesse caso aqui, para darmos a nomenclatura, a terminação passaria a ser só a carbilamina. Então, esse composto seria metil carbilamina. Esse cara aqui, pessoal, propil carbilamina, ou simplesmente isocianeto de propila ou isocianeto de metila. Mas lembrando que o que importa mais para a gente é a nomenclatura IUPAC, que é essa que está aqui para vocês. Então, com isso, pessoal, a gente encerra os grupos funcionais nitrogenados, nitrilas e isonitrilas. Observem e lembrem que a nomenclatura desses caras, elas apenas acrescentamos a terminação de acordo com o grupo. No caso da amida é amida, no caso da nitrila é nitrila e no caso das isonitrilas é carbilamina. Tranquilo? Então um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.